Muito bem, continuando então aqui o estudo do livro A Gênese, nós estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual, União do Princípio Espiritual e da Matéria. É o tema que a gente vai estudar hoje, a partir do item número 10, aqui do nosso livro. Bom, nós estudamos então nos encontros anteriores, tratando ainda da questão da Gênese Espiritual, o primeiro item aqui que fala exatamente sobre o princípio espiritual. Então, antes de pensarmos a respeito de quem reencarna onde, como se dá a reencarnação, é importante inicialmente sabermos se existe alguma coisa além da matéria. Aliás, essa é uma das grandes questões que nós devemos tratar sempre com muito cuidado dentro da doutrina, em especial nos nossos estudos, nos debates e tudo mais, quando nós lemos, especialmente na internet, porque é muito fácil hoje publicar uma matéria e repassar para um grande grupo, com redes sociais, com e-mails e tudo mais, temas que pelo menos reafirmam aquela nossa vontade de fazer com que aquilo que nós acreditamos seja realmente uma verdade universal. Ou seja, temos ali, por exemplo, um artigo que vem sendo divulgado com bastante frequência, dizendo que a reencarnação foi provada cientificamente. Ou então foi comprovada a reencarnação. Então a gente lembra sempre daquele estudo, daquela palestra feita pelo Raul Teixeira, lá no primeiro Congresso Espírita do Maranhão, na palestra intitulada O Espiritismo e a Ciência, ou a Ciência e o Espiritismo. E ele então chamava atenção, porque ele, sendo físico e atuando na área de educação, chamava atenção para um detalhe muito importante. Como é que nós podemos dizer abertamente para todos os grupos que reencarnação existe, que fantasma existe, que o mundo espiritual existe, se não conseguimos sequer comprovar ainda a existência do espírito? Então, quando se fala que reencarnação foi comprovada cientificamente, é necessário, antes disso, que o espírito tenha sido comprovado cientificamente. E ninguém fala disso. Então, na verdade, nós estamos repassando uma ideia muito mais motivada pela empolgação do que pela razão. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Kardec, então, no início aqui desse estudo, fala sobre o princípio espiritual. E como ele diz para nós que a realidade do mundo espiritual é um fato incontestável. E como a gente lembrou, para ele, naquela época, que lidava com a mediunidade, com as pesquisas que ele fazia, não uma comprovação científica, laboratorial, mas especialmente pela observação, porque é assim que ele chegou a essa conclusão, o restante do mundo não observava esses fenômenos. E se de alguma forma presenciava, não desenvolvia nenhum raciocínio para tirar conclusões. Então, quando Kardec diz que a realidade espiritual é um axioma, ou seja, é incontestável para ele, é incontestável para nós. Mas não significa que o mundo esteja convencido disso. Então temos que tomar muito cuidado com nossas afirmações, porque da mesma forma que nós citamos Kardec para dizer que o espírito existe de fato, um ateu pode pegar um livro de ciências, um livro de biologia, e falar simplesmente que só existe a matéria. E que a nossa personalidade, nós somos resultados então das reações do nosso cérebro, que mostram emoções, mostram ideias, mostram sentimentos, simplesmente restrito na matéria. Então a mesma força que nós temos para dizer que a nossa fé é verdadeira, aquele que é cético também tem a mesma força. Simplesmente porque é um elemento que ainda não foi comprovado. Pois é, Brás, embora a doutrina ela traga para nós indícios muito fortes, que existe aquela diferença entre indícios e evidências. Evidência é algo que é evidente, é comprovado. E o indício é aquilo que nos leva a chegar a essas conclusões. Então, se nos debruçarmos sobre não apenas o raciocínio que nós desenvolvemos dentro da doutrina, mas com os fenômenos que trazem para nós ali uma demonstração de uma realidade fora da matéria,
as pessoas também poderiam chegar a essa conclusão. Aliás, aquilo que a gente sempre fala, é uma lamentação que nós temos da ciência não ter essa preocupação em estudar esses fenômenos, porque acreditam que eles são objetos de fé e não algo factível, algo palpável, né? Então, no dia em que nós tivermos um estreitamento nas relações entre ciência e espiritismo, nós chegaremos ali a conclusões bastante interessantes. E isso certamente vai trazer uma certa revolução naquilo que nós entendemos como vida, naquilo que nós entendemos como a nossa própria realidade. Então vamos aguardar. Certamente caminhamos para isso, porque é inevitável. Não será a ciência que encontrará o mundo espiritual, mas o mundo espiritual encontrará a ciência. Da mesma forma que nós temos a grande preocupação de procurarmos vida fora do nosso planeta. Vida biológica, né? Pelo menos na condição que nós conhecemos. Então, lembrando aquela expressão de Carl Sagan, quando ele dizia assim que se a vida só existisse aqui no nosso planeta, seria um grande desperdício. Isso porque olhando o tamanho do universo. Então nós estamos buscando vida fora do nosso planeta para poder mostrar que nós não estamos sozinhos. Por outro lado, nós temos também aqueles que buscam vida fora da matéria. Aqueles que buscam vida no mundo espiritual. Só que, como ainda nós estamos contaminados pela fé, é muito difícil nós separarmos uma coisa da outra. Então eu parto do princípio de que eu acredito no mundo espiritual. E eu procuro então desesperadamente comprovar essa minha crença. Kardec, na época em que ele começou a estudar a doutrina, não foi ele que procurou o mundo espiritual tentando descobrir se é verdade ou não. Ele deu de cara com os fenômenos. Ou seja, o fenômeno veio até ele, não foi ele que foi até o fenômeno. E nós vemos muito isso dentro das religiões, quando procuram, por exemplo, no Antigo Testamento, e no próprio Novo Testamento também, na Bíblia de um modo geral, fenômenos que falam sobre os grandes eventos marcados na história da humanidade, registrados nesses livros, como Adão e Eva, como o dilúvio, como a ressurreição de Jesus e tudo mais. Então, primeiro você tem o fato, ainda que seja uma alegoria, algo que faça parte de um mito, e os homens procurando comprovar a realidade desses fatos. Então você já está contaminado com o elemento de fé. E isso acaba obscurecendo a sua razão. Agora, quando você naturalmente vai tendo descobertas e chega a essa conclusão a partir daquele caminho que você trilhou, aí é muito diferente. Então nós temos que esperar que a ciência se desenvolva até encontrar com essa barreira e ter aí então coragem de transpô-la. A Miriam colocou lá em cima, né, quando sai uma reportagem ciência prova a reencarnação, ficamos animados, mas o conteúdo não diz que existem provas, apenas estudos. Sim. Como eu falei para vocês, né, é uma empolgação que nós temos, natural. Só que nós que somos estudantes da doutrina temos que ter muito cuidado para não nos deixarmos levar por essa questão. O Décio colocou lá em cima o mesmo caso de Jesus, que não há uma comprovação histórica, há sim comprovação junto aos escritos pelos evangelistas. São os indícios, né, Décio? São esses indícios que nós encontramos a respeito da existência de Jesus. Como, por exemplo, documentos da época do Império Romano falam sobre uma revolução que houve num determinado tempo. Os textos dos evangelistas também trazem para nós uma ideia, quer dizer, esses textos, será que eles realmente não sugerem um fato daquela época? Então não existe uma comprovação científica da existência de Jesus. O que há para nós são evidências, são indícios que nos levam a essa conclusão. Os relatos, um documento ou outro, mas e provas? É isso que o mundo deseja, é isso que o mundo espera.
Moisés, Platão e muitas pessoas muito antes de Jesus há provas de suas existências, né? Documentos que foram escritos, que não estão envolvidos em documentos religiosos, mas são documentos filosóficos. E isso traz para nós uma dúvida menor. Porque quando se fala em livros religiosos, a religião pode tudo. A gente lembra que Deus é poderoso, Deus pode quebrar as próprias leis, Deus realiza milagres, então você pode escrever qualquer coisa dizendo que o poder de Deus pode realizar. No caso da filosofia, não. A filosofia já é algo mais racional. Então é muito mais fácil de aceitarmos um relato filosófico do que um relato religioso, né? Mas enfim, então nesse primeiro item nós estudamos sobre o princípio espiritual. Agora nós vamos então falar, partindo do princípio de que nós entendemos que existe realmente esse princípio espiritual, esse elemento espiritual, que é inteligente na sua condição mais evoluída, mas que mesmo na condição mais primitiva é algo que independe da matéria. Então partimos do princípio, todos nós aceitamos então a existência do mundo espiritual. Então nós podemos agora saltar para o próximo capítulo, que é exatamente entender como existe, como é feita a união desse princípio espiritual com a matéria. Não adianta então, nesse capítulo, Gênesis espiritual, começarmos a partir desse segundo item, se nós não consideramos a realidade do primeiro. Então seria mais ou menos como se fosse aqueles fluxogramas, né, que são utilizados no desenvolvimento de programação de computadores, quando você tem assim, se você acredita, sim, se você não acredita, não. Se você acredita, sim, aí você segue para o próximo passo. Se você não acredita, não, então para por ali. Não existe mais o que falar sobre esse assunto. Então, para nós, partimos do princípio de que existe esse elemento espiritual. E que para nós, muito mais do que acreditar, é uma realidade, principalmente na época atual. Porque Kardec, naquela época, ele estava iniciando esse projeto de divulgação dessa nova realidade e não tinha à sua disposição tantos livros, tantos textos, tantos estudos que falassem sobre o mundo espiritual. Hoje é muito fácil, você acredita em mundo espiritual? Basta a gente pegar a coleção de Chico Xavier e falar, toma, tenho 500 motivos para acreditar. Só Chico Xavier. Kardec não tinha nada. O trabalho que existia era o trabalho que ele tinha realizado. Então ele tinha que pegar os próprios livros, mostrar para as pessoas acreditarem. Então quando se fala sobre essa origem do mundo espiritual, a existência desse princípio inteligente, ele começava então a desbravar uma mata muito densa de crenças e descrenças que havia naquela época. Hoje você liga a televisão, você vê uma novela falando sobre a reencarnação. Kardec não tinha nada para apresentar para as pessoas. A reencarnação era uma ideia que se tinha no Oriente, na Índia, lá no Extremo Oriente, né, nas crenças budistas. Mas e na França? Na França era catolicismo, protestantismo, positivismo e ateísmo, só isso. Então hoje nós temos aqui, exato, Brás, ele começou, a gente entende o papel, o trabalho que o Chico fez, muito mais do que trazer um esclarecimento para as pessoas, foi através desse trabalho caritativo que ele realizou, foi sensibilizar as pessoas. Então muito mais do que atingir na mente das pessoas através daquele trabalho de debates, de estudos e tudo mais, ele foi direto no coração, convencendo as pessoas, aliviando suas próprias dores. Então o que a gente lembra é que para nós hoje é muito fácil tratar disso, mas naquela época não era. Porque até mesmo aqueles que acreditavam no mundo espiritual, como é o caso das religiões tradicionais, não admitiam que o mundo espiritual se desenvolvesse da forma como ele trouxe, em que os espíritos podiam se comunicar, em que os espíritos depois interferiam no mundo físico, em que os espíritos reencarnariam. Tudo era novidade. Então a gente tem que, ao estudarmos a obra de Kardec, a gente tem que pensar assim, para quem que ele escreveu isso tudo? Para tentar convencer, porque a gente vê muitos textos de Kardec como se ele tentasse nos convencer de que o mundo espiritual existe. Só que nós já estamos
não apenas convencidos, mas já estamos convictos dessa realidade. Mas naquela época não. Naquela época era tudo novo, tudo zerado. Muita gente não tinha sequer ouvido falar em doutrina espírita, em espiritismo. Os fenômenos eram simplesmente histórias de fantasmas, histórias contadas à beira de fogueiras, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje as pessoas ouvem falar do espiritismo, elas podem aceitar ou podem não aceitar, mas todos já ouviram falar. Pelo menos aqui no nosso país, pelo menos aqui no Ocidente. Então nós vemos a diferença que existe entre uma realidade e outra. A Fernando colocou, existem muitos documentários hoje em dia quanto a vidas passadas. Eu trabalho com afinco dos doutores Brian Weiss e Stevenson, entre outros. Interessante que a ciência não assume e não aceita essa evidência. Será por que tanta recalcitrância? Olha, Fernando, é aquela história. Esses próprios estudiosos, eles sofreram muita resistência na época dele dentro do próprio meio. Como é que você, um profissional, um cientista, vem falar de reencarnação, que faz parte de um conceito religioso? E a gente lembra que isso não é evidência. Evidência é aquilo que é evidente, o que nós temos são indícios. Como eu falei para vocês, não adianta a gente pegar livros deles falando sobre vidas passadas se você não consegue comprovar sequer a existência do espírito. Tudo começa com o espírito. Se você provar a sua existência, tudo que vier depois pode ser aceitado. Pode ser assim, digamos, processado. Antes disso, não adianta. Você dizer, por exemplo, que você adora comer salsichas sem comprovar a existência da carne, que é exatamente a matéria-prima para poder fazer esse tipo de alimento. Tudo parte da origem, o resto são indícios, são objetos de crença. Tanto é assim que, por mais que nós estudemos reencarnação, nós temos ainda no Oriente, na Índia, na China, no Tibete, aqueles que dizem que um espírito pode reencarnar como uma tartaruga. Para nós isso não tem cabimento, porque nós já temos um outro raciocínio, mas eles não. Então vemos que mesmo entre aqueles que acreditam ainda há essas divergências. Você morre e você vai para o mundo espiritual. Muita gente acredita que você vai para o céu ou para o inferno. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, e é isso que muitos pesquisadores da atualidade têm trabalhado, estudando sobre a reencarnação, como nós conversamos, experiências de quase morte. Porque se você comprova cientificamente a existência de um princípio que se difere da matéria, observando esses fenômenos, aí você já pode pensar, bom, eu não sou apenas o corpo físico, eu sou também um elemento extrafísico. E aí eu posso então entender de que forma que esse elemento extrafísico se comporta fora da matéria. Aí já entra no caso da reencarnação, da mediunidade, das chamadas viagens astrais ou projeções. Mas antes a base é o quê? A existência do espírito. E para que a gente possa ter convicção sobre isso, a gente fala o mundo, né, o nosso planeta, todas as crenças, todas as escolas científicas, filosóficas, isso será convencido o dia em que esse tema entrar nos livros de ciência. Como eu falei para vocês. Você estuda ali sobre plantas, você estuda sobre os animais, você estuda sobre o corpo humano, e aí você vai ter o próximo capítulo que vai falar sobre o espírito. E a gente pensa assim, nossa, mas isso talvez nunca aconteça. Então significa que a gente sempre vai ter dúvidas. Mas à medida que nós aprofundarmos esse nosso entendimento e essa convicção se tornar para nós incontestável, parte de hipóteses e chega depois às conclusões. Esse é o detalhe. Só que nesse caso, Gilson, o elemento fé, ele é um grande problema. Porque quando você tem fé, você não pensa. Você simplesmente acredita.
Então nós vemos assim essas tantas religiões que nós temos hoje, com essas tantas ideias que são fantasiosas, muitas vezes até absurdas, é o que dificulta exatamente o desenvolvimento desse raciocínio. Então pensamos assim: o dia que nós tivermos uma compreensão maior a respeito dessa realidade espiritual, nós naturalmente mudaremos a nossa conduta. Eu vou começar, por exemplo, falar sobre valores mais elevados, atitudes mais nobres. Naturalmente eu vou me elevar a tal ponto que vou então adentrar a uma outra comunidade. E essa comunidade que eu habito hoje, mundo de provas e expiações, receberá outros grupos de espíritos que também estão sendo promovidos. Então, na verdade, essa descrença, essa dúvida que existe, ela sempre vai existir. Só que ela vai existir sempre naquela faixa evolutiva. Aqueles que evoluírem no entendimento e na mudança de conduta, nos seus valores e tudo mais, pode tirar então para uma outra comunidade onde isso já não é mais dúvida. Então nós entraremos numa sociedade em que você falar de mundo espiritual e falar de mundo material é algo tão natural quanto nós falarmos apenas sobre aquilo que é biológico no mundo atual. Então no nosso planeta, pensemos assim: quanto tempo essa dúvida vai durar? Provavelmente enquanto o nosso planeta existir. Mas não significa que nós estaremos aqui presos ainda a essas dúvidas. É mais ou menos como se fosse aquela escola que nós estudamos durante a nossa adolescência. Ninguém mais frequenta aquela escola. Mas o que foi ensinado naquela época continua sendo ensinado hoje para outras turmas que vieram. Nós já evoluímos para outros tipos de estudos, fizemos outros cursos, aprendemos coisas novas, mas a escola está lá, fisicamente, com professores, com alunos, com diretores, com livros didáticos. Então nós não precisamos mais frequentar aquela escola, mas outras pessoas precisam frequentar. Então nós vemos assim, essa dúvida que nós temos hoje sobre o espírito é uma dúvida dessa escola, desse nosso momento. Daqui a 200 anos, sendo bastante otimista, nós já estaremos vivendo numa outra realidade. E aí nós vamos olhar para aquele planeta azul, aquele pontinho no meio do nada, e vamos pensar assim: aqueles alunos ainda estão aprendendo sobre o espírito. Então a dúvida não é uma questão de época, é uma questão de fase evolutiva. Deixa eu ver o que vocês colocaram. O Décio colocou, né, é realmente difícil essa comprovação, pois tudo aquilo que não sensibiliza os nossos sentidos nesse mundo material fica no campo da hipótese. E vai continuar ainda, Décio. Como eu falei para vocês, enquanto nós estivermos aqui, nessa fase em que nós estamos hoje, continuaremos aqui. Eu sempre gosto de lembrar de um espírito, bom dia pessoal que chegou, de um espírito que trouxe um depoimento, foi entrevistado por Kardec, na verdade, lá no livro Céu e Inferno, lá na segunda parte dos exemplos, no primeiro grupo dos espíritos felizes, a viúva Folon. Ela conta a sua trajetória aqui no nosso mundo físico, passando por todas as dificuldades, mas conseguindo vencer essas barreiras com sua nobreza, com seu caráter, com a sua sensibilidade. E aí, então ela diz para Kardec: essa foi a minha última encarnação aqui nesse planeta. Eu estou indo para aquele planeta, perto daquela estrela. Ela faz um relato sobre isso, né, que seria interessante depois nós relermos aquele texto. Então ela fala que estava indo embora daqui. E ela indo embora daqui, ela ia se deparar com uma outra realidade, com outro tipo de corpo físico, que é o que a gente vai estudar hoje, com outro tipo de mentalidade, com outro tipo de crença. E nós ficamos para trás. E não é só uma questão de fé. Vai começar tudo de novo, só que aprendendo coisas novas. Ela mudou de escola. Ela saiu do ensino fundamental e foi para o ensino médio. Depois ela vai fazer o ensino superior. Está ali,
seguindo a sua trajetória evolutiva. Então, muito mais do que simplesmente acreditarmos, é preciso que nós vivenciemos essa nossa convicção para que alcancemos um nível evolutivo a ponto de sermos promovidos para o mundo mais evoluído. Não adianta a gente querer dizer assim, não, eu já sei tudo sobre o mundo espiritual, então agora eu posso ir embora. Não, não, fica aqui. Você não vive isso, você não acredita nisso. Você acha interessante acreditar. Mas como é que você age em função daquilo que você acredita? Acabou seu apego, acabou seu egoísmo, acabaram seus vícios. Você atingiu tal nobreza, aquela coisa toda. Como é que isso funciona dentro da sua cabeça no que diz respeito à sua forma de viver? Então, muito mais do que estudarmos sobre isso, é importante nós começarmos a viver também. Por isso que hoje nós estamos engatinhando no conhecimento do mundo espiritual e estamos ali nos esforçando para transformar isso numa forma de viver, numa filosofia de vida. E é isso que muitas vezes nós nos esquecemos. E é por isso que muitas vezes nós damos aquelas carteiradas, né? Ah, eu estudo doutrina espírita há mais de 20 anos. Que bom para você. 20 anos de informações. Mas durante quanto tempo você viveu isso tudo? Porque nós ainda ficamos no orgulho, no egoísmo, na vaidade, naquilo tudo que a gente já conhece, né? Então, primeiro nós aprendemos tecnicamente. Desenvolvemos intelectualmente. Depois nós desenvolvemos moralmente. Então essa é a diferença que existe. Que nós vemos que muitas vezes o desenvolvimento moral é sempre mais importante do que o desenvolvimento intelectual. Tanto que nós pegamos a viúva Folon, embora não tivesse nenhum conhecimento técnico a respeito da realidade do mundo espiritual, foi merecedora pela forma como viveu. Então muitos de nós acreditamos que decorar livros sagrados, sejam eles sagrados para a filosofia ou sagrados para as religiões. No mundo espiritual é interessante. Pessoas que dão aquelas carteiradas também, não apenas por serem espíritas, mas por serem de outras religiões. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Que bom para você. Uma leitura instrutiva, proveitosa. Agora volta para lá e continua vivendo aquilo que você leu. Ah, mas eu frequentava. Ah, mas eu era. Nada disso tem importância se não viveu aquilo tudo. Essa é uma realidade do mundo espiritual. A Fernanda colocou em cima, na hipnose regressiva é algo que está mudando a visão de muitos, né? Muitos quem, Fernanda? Porque para muitos essa ideia da hipnose, da regressão de memória, para muitos indivíduos que estudam, inclusive, essa realidade da mente na psiquiatria, na psicologia, para muitos isso não passa de uma seção da mente que foi explorada, que até então era desconhecida, mas que isso não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com realidade espiritual. Então essa é uma dificuldade que nós encontramos hoje. É a forma descrentes. Essa é uma forma que nós vemos hoje, uma dificuldade que nós temos, de vermos o que as religiões estão fazendo com as pessoas. Estão instruindo ou estão restringindo? E nós vemos exatamente essa restrição. Que elas estão ficando cada vez mais aprisionadas nessas crenças, em vez de se libertarem. Quando nós temos aquela passagem do Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará, nós nem sabemos ainda qual é a verdade, tanto não sabemos que cada religião tem sua própria verdade. E que, na verdade, todas estão longe da realidade. Algumas se aproximam um pouco mais. E é claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado e vai dizer assim, mas a doutrina está mais próxima. Diz isso para um budista, diz isso para um evangélico, diz isso para um muçulmano, para um judeu. Então, na verdade, nós temos que pensar assim, essa realidade, essa verdade que eu abraço, ela é boa para mim. E se eu vivê-la, eu naturalmente vou chegar, vou colher os frutos dessa minha vivência.
Então eu não preciso usar aquilo que eu acredito para convencer ninguém. Ninguém convence ninguém, as pessoas se convencem. Assim como nós estamos também sendo convencidos, e os espíritos dizem a mesma coisa. Aquele monte de espírito encarnado ainda precisa aprender muito para poder chegar perto daquilo que o mundo espiritual de fato deseja transmitir. Bom, fechando então esse nosso raciocínio, né? Vamos agora para o nosso estudo propriamente dito, né? Não, certamente que sim. Isso leva muitas pessoas a pensarem, esses programas na televisão sensibilizam as pessoas. Como a gente lembra, né, quando eu já comentei com vocês, aquela passagem do Dr. Bezerra de Menezes através da Dona Ivânia do Amaral Pereira, no livro que eu nunca me lembro o nome, quando ele diz assim que o mundo espiritual teve que mudar de estratégia para poder nos ajudar na nossa instrução, porque aquilo que Kardec trouxe não surtiu o efeito que se esperava. Então o mundo espiritual teve que mudar de estratégia e, conforme diz Dr. Bezerra de Menezes, teve que romancear os ensinamentos. Então quando nós vemos assim livros, novelas, filmes, seriados, isso tudo faz parte de uma estratégia do mundo espiritual para nos sensibilizar, porque já que não consegue atingir a nossa razão, atingem os nossos sentimentos, as nossas emoções. Entrou em cena André Luiz e tantos outros espíritos. Então, na verdade, assim, precisamos desse trabalho de sensibilização. Né? Não, também preferimos, Luiz, assim, mas eu não me fecho porque eu acho que tudo é válido. Né? Todos nós precisamos desse toque emocional, porque ainda é uma característica desse estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Nós ainda somos muito influenciáveis. Faz parte da natureza humana. E por sermos influenciáveis, é muito mais fácil uma influência emocional do que uma influência racional. E quando se fala assim, eu prefiro os livros da codificação, tem muitos cientistas que vão dizer assim, eu prefiro um livro de física, de química e de astronomia. Então, na verdade, assim, cada um no seu estágio. Como nós já aprendemos sobre essa realidade do mundo espiritual de uma forma mais objetiva, embora todos nós, de alguma forma ou outra, já tenhamos tido contato com esses romances, eles fazem parte dessa nossa construção. Você pode ter lido no passado, hoje você pode não ler mais, mas aquilo que você leu de alguma forma te influenciou. Ainda que seja para te estimular a buscar um entendimento mais profundo, mais concreto. Então faz parte, não tem como nos livrarmos disso. Nós estamos aqui. Não tem jeito. Vamos então, pessoal, aqui para a gente estudar esse nosso texto de hoje. Né? No mínimo, né, Tuti? Despertou a curiosidade. Mas eu falo para vocês, de todos os livros que eu já li, olha que eu já li muitos livros, desses romances, naquela época em que eu adorava devorar os livros, né? Muitos livros daquela época lá não apenas me influenciaram, mas são uma pedra colocada no alicerce daquilo que hoje eu procuro aprender, que eu procuro estudar. Não dá para você tirar. Aquilo faz parte daquilo que você acredita. Então cada um de nós teve ali o seu caminho de desenvolvimento, o seu caminho de estudo. Se não foi hoje, foi no passado. Todos nós somos assim. Eu já li muito Rochester, já li muito Zíbia Gasparetto, já li muito Chico Xavier, já li muito Manuel Filomeno de Miranda, já li tantos e tantos livros, que hoje, tendo um estudo mais focado na investigação, do que simplesmente no deleite com os romances, com as histórias, hoje nós podemos fazer uma seleção daquilo que dizia respeito a uma história, a um entendimento que um espírito teve, e das conclusões que nós podemos tirar hoje a partir desse novo conhecimento. Então, quer dizer, não desprezemos jamais
E não apenas, eu falo para vocês, não apenas aquilo que eu tive a oportunidade de ler em termos de romances, mas aquilo que eu vivi também em outras religiões, fazendo parte da Igreja Católica, fazendo parte da Igreja Evangélica, Igreja Metodista, da qual fiz parte. Começo a lembrar dos objetos de estudo, dos objetos de fé, para chegar nessas conclusões que nós temos hoje. Então nós somos construídos. Não adianta a gente querer apagar. Não, eu vou apagar o meu passado porque o meu passado é negro. Por quê? O que você fez? Eu lia romances. Isso a gente acaba desperdiçando uma fase importante da nossa vida. É como um adulto que deseja apagar sua infância porque ele tem vergonha daquilo que ele foi. Ele era aquilo que ele era. Não tem como desvencilhar disso. Vamos lá então, pessoal. União do princípio espiritual e da matéria, que é o tema que a gente vai estudar então hoje, a partir do item número 10, né? Nessa meia hora, pelo menos, que sobrou para nós, depois desse nosso bate-papo. Vamos lá então, né? Bom dia, pessoal, bom dia, Warrior. Devido a matéria ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, seria necessário que ele pudesse agir sobre a matéria, razão pela qual ele veio habitá-la, assim como o lenhador habita a floresta. Então aqui nesse caso, a gente vê inicialmente que a importância do mundo material para o mundo espiritual são ferramentas de trabalho, são cenários onde nós podemos desenvolver tarefas, aprimorar o intelecto, aprimorar os valores. Então, a matéria é objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades. Resumindo esse parágrafo. Então, o espírito habita a matéria, como o lenhador habita a floresta. É uma questão de necessidade. E nós vemos isso quando estudamos os princípios espirituais que habitam os reinos inferiores, como, por exemplo, o animal. O animal começa a desenvolver o seu intelecto, começa a desenvolver as suas emoções, começa a desenvolver instintos, para chegar num ponto em que ele começa então a racionalizar isso tudo. Então, inicialmente, ele precisa desenvolver aquilo que existe de mais primitivo num ser vivo nessa fase de desenvolvimento. E qual é o ambiente mais adequado para esse desenvolvimento? É exatamente o mundo físico, o mundo material. Inclusive, como a gente já conversou numa outra oportunidade, quando nós perguntamos por que um animal sofre, já que ele não está submetido a provas e expiações. Se eles não fizeram nada de errado, por que eles devem ser punidos dentro desse entendimento que nós temos de ação e reação, atitude, castigo, essa ideia toda? Aí vemos nas clínicas veterinárias, nas selvas, nas nossas casas. Por que os animais devem sofrer? E aí então Emmanuel, através do Chico, trouxe aquela mensagem para nós, que no nosso entendimento a dor ainda está muito relacionada com castigo. Mas na verdade a dor tem uma função educativa que nós ainda não compreendemos. Uma pessoa que sofre, muitas vezes sofre como despertamento, não como punição. Um animal sofre também como despertamento de elementos da sua personalidade que nós ainda não conseguimos compreender. Então, estar envolvido na matéria, estimulado pelas necessidades, estimulados por experiências, vai fazer com que ele seja promovido, seja elevado espiritualmente. Daí então a importância de nós estarmos aqui presentes. Então Kardec inclusive perguntou qual o objetivo da reencarnação, lá no Livro dos Espíritos, e os Espíritos responderam que é para que nós desenvolvamos o nosso potencial e também a nossa consciência sobre o nosso papel nessa grande máquina da criação. Para nós podem ser palavras não compreendidas, palavras muito, vamos dizer assim, palavras
me fugiu a palavra, mas seres palavras muito viajadas, palavras muito irreais, palavras muito utópicas. Mas se nós temos essa dificuldade para entendermos exatamente essa parte da evolução, é exatamente porque nós ainda não conseguimos sair dessas nossas limitações. Mas é interessante que os relatos que nós temos, que chegam para nós do mundo espiritual, mostram exatamente isso, que vendo do mundo espiritual nós temos um entendimento diferente. Quando nós olhamos a encarnação e a desencarnação de um princípio inteligente, ou princípio espiritual, e vemos as experiências que ele vivenciou, e depois conseguimos ver o resultado que isso surtiu sobre aquele ser, nós temos uma visão diferenciada. Porque nós podemos acompanhar o início, o meio e o fim. Nós, estando aqui vivos, do nosso ponto de vista, nós só vemos aquilo que acontece agora. Nós não conseguimos expandir a nossa visão para aquilo que era antes e para aquilo que se tornou depois. Então, no mundo espiritual, imaginemos um espírito que no estado de erraticidade permaneça durante 500 anos fora da encarnação. Ele vai poder acompanhar a evolução de um ser durante várias existências, que são breves, né? E aí, entendendo exatamente o que ele viveu, o que ele passou, o que ele aprendeu, o que ele descobriu, depois reencarnou de novo, depois ele sofreu, depois ele conquistou, depois ele desencarnou, foi para o mundo espiritual de novo e assim ele vai. Aí nós conseguimos ter uma visão mais abrangente de tudo aquilo que ele viveu. E não simplesmente hoje. Quando nós nos sensibilizamos, vemos um crime acontecendo na nossa sociedade. Por que aquele jovem morreu tão novo? Morreu na expressão usual da palavra. Por que aquela criança está internada e naquela idade tão jovem sofre tanto com aquela doença? Por que o indivíduo reencarnou naquele mundo, naquela sociedade, sofrendo tanto, passando tantas necessidades? Então nós ficamos perguntando esses eventos que acontecem na nossa visão, no nosso dia a dia, no nosso mundo, sem entendermos exatamente a história pregressa e o que será levado desse espírito após essa experiência. Então estar aqui no mundo físico é uma necessidade para o espírito, é uma necessidade para o mundo espiritual, ainda que nós não entendamos, ainda que nós, dentro da nossa rebeldia, não aceitemos essa realidade. Por que Deus fez isso? Dá para imaginar essa nossa ousadia de questionarmos alguma coisa? Quando eu dou aula para meus alunos, especialmente de matemática, ensina aquelas equações, aquelas fórmulas, aqueles gráficos, aqueles problemas. Aí tem hora que um outro para mim e fala assim, mas por que eu tenho que aprender isso? Aí você tem que correr lá para a caixa da sabedoria, tirar uma resposta rápida para convencer o aluno. Senão eu vou ter que falar assim, porque tem que aprender e pronto. Aí você explica, na verdade, tudo aquilo que você está aprendendo, na verdade está te ajudando a desenvolver seu raciocínio. Mas eu nunca vou usar isso daqui, não tem problema. O videogame você também nunca vai usar na sua vida. E aquilo faz você ficar mais ágil, faz você ficar mais habilidoso, tem um raciocínio mais rápido. Então muita coisa que não é importante para o nosso futuro ajuda em determinados aspectos. Ele vai falar assim, mas eu prefiro videogame. Eu também prefiro. Mas isso não significa que você vai ter que aprender outras coisas. Então, na verdade, muito daquilo que a gente aprende na nossa vida hoje são estímulos simplesmente para nos ajudar nesse nosso crescimento, nesse nosso entendimento. Então não tenhamos preocupação em questionar e nos rebelarmos. Simplesmente façamos o certo. Pelo menos nessa fase. Depois a gente vai conseguir entender melhor. Continuando. A matéria, tendo que ser ao mesmo tempo objeto e instrumento de trabalho, Deus, ao invés de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu gozo corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da sua vontade,
e de se prestarem a todos os seus movimentos. Então Kardec colocou, vincular o espírito à matéria tem que ser uma matéria que ofereça para nós condições para o nosso desenvolvimento. Não adianta uma matéria rígida, onde nós ficamos ali paralisados. Mas a vivência num organismo nos ajuda nessa interação mais produtiva com a matéria. E também nos dá mais possibilidade de desenvolvermos a sensibilidade, o raciocínio, todas as experiências que são consequências de uma encarnação. E daí o nome, né? A gente lembra sempre por que encarnação. Porque encarnação lembra de carne, e dessa carne nós lembramos o corpo físico. Então, encarnado é estar na carne, desencarnado é você sair da carne. Agora, como Kardec colocou, em vez de unir o espírito à pedra rígida, você não estaria encarnado, você estaria empedrado. E o que isso traria de produtividade para os espíritos? Agora eu me lembro de uma passagem muito interessante, quando Francisco de Assis, ele tinha o hábito, segundo um livro que fala da sua biografia, de falar com os animais, de falar com as plantas e de falar com as pedras. E aí então a pergunta, mas por que ele falava com as pedras? A gente vai ter que perguntar para ele. Muitos daqueles que estudavam essa passagem diziam que ao conversar com a pedra, na verdade ele conversava com a natureza. Ele conversava com Deus, não era com a pedra. Mas ele falava, ele demonstrava os seus sentimentos para uma obra da criação. Assim como no passado, os homens da pré-história pintavam suas mãos nas paredes das cavernas para estabelecer uma relação com Deus natureza que eles acreditavam, e eles como espíritos, Francisco de Assis conversava com a natureza não de uma forma primitiva e instintiva, mas ele vivenciava a relação com a natureza que diretamente o relacionava com Deus. Mas a pedra continua sendo pedra. Assim, o corpo é simultaneamente um envoltório e um instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste um envoltório adequado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. Assim como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras, à medida que ele é capaz de fazer uma obra mais delicada. E aqui é bastante simples. Hoje nós mexemos em computadores, mexemos em celulares, temos trabalhos intelectuais. Voltemos mais ou menos 100 mil anos no tempo. Naquela época era fugindo de cobra, fugindo de leão, correndo atrás de galinha. Não tinha aquele quartinho dentro de casa onde a gente colocava o teclado e ficava brincando no computador. Naquela fase mais primitiva, a nossa sobrevivência dependia daquilo que nós fazíamos. E aí então o mundo foi evoluindo e, consequentemente, também os espíritos foram evoluindo para encontrar soluções para terem uma vida adequada. Então hoje nós temos aqueles que trabalham, que realizam um trabalho braçal, não apenas por uma questão de oportunidade, mas por uma questão de capacidade, e temos aqueles que desenvolvem trabalhos intelectuais, em que pensar, encontrar soluções, e utilizando então ou operários ou máquinas para fazer o trabalho mais pesado, oferece aquilo que ele deseja. Mas nós percebemos que isso não é simplesmente uma evolução de uma sociedade. Isso, na verdade, é uma evolução do espírito, que vai conquistando esses estados para ajudá-lo no seu desenvolvimento. Por isso Kardec coloca que cada espírito reencarna num corpo físico compatível com sua necessidade. Enquanto nós estamos aqui reencarnando num mundo como esse, com alta tecnologia, nós temos aqueles que reencarnam aqui nesse mesmo mundo num ambiente absolutamente rústico, absolutamente simples.
em que ele precisa realmente viver ainda as experiências braçais, para só depois que desenvolver o seu intelecto, começar então a viver experiências mais intelectualizadas. Então, mais uma vez, o corpo é simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que ele adquire novas aptidões, reveste um envoltório adequado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. E aí nós lembramos das características dos nossos corpos no passado. Me recordo na faculdade, estudando tanto anatomia como antropologia, nós víamos então como eram os corpos antigamente. Tínhamos ali uma mandíbula, para nós uma mandíbula mais grotesca, mas que na verdade ela era muito mais forte de acordo com as necessidades. Raízes, carne crua, grãos não cozidos. Tínhamos no nosso organismo elementos, né, processo tifoide, aqui entre as costelas, nós tínhamos mais costelas do que as que nós temos hoje. Lá no final, né, o nosso cóccix, que era ali parte de uma cauda, de acordo com a visão, de acordo com o processo evolutivo dos seres mais primitivos. Então nosso organismo vai se transformando. E analisando também, inclusive, aquela visão mais ousada a respeito da evolução, nós temos então aquela imagem dos alienígenas, né, que aparecem nos livros, na televisão e tudo mais. Um corpo físico menos robusto, mas uma mente mais desenvolvida, um cérebro mais desenvolvido. Se aquilo é verdade ou não, não sei, mas se for uma verdade, não nos espantemos por isso, porque faz parte desse raciocínio que nós estamos tratando. Então, na verdade, nossos corpos estão se aperfeiçoando, não apenas com relação a formato, mas também com relação à própria matéria que o consiste. Tanto que os espíritos dizem que em mundos mais sutis, utilizamos corpos mais sutis, com necessidades diferentes, menos necessidades materiais, menos necessidades alimentares, menos submetidos a doenças, às agressões do ambiente. Porque o espírito já saiu desse estágio em que a dor e a necessidade devem impulsioná-lo para a sua evolução. Na verdade, depois de um certo estágio, nós precisamos de uma evolução moral. Não através do estímulo do ambiente físico, mas agora agindo por iniciativa própria. Não somos forçados a fazer isso. Fazemos por uma necessidade. Então, o ambiente não precisa mais nos impulsionar para fazer essas escolhas. E continua. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório, adequando-o às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, desenvolve e completa o seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele o talha de acordo com sua inteligência. Então olha só o que Kardec trouxe. Se nós estamos aqui hoje, nesse corpo, com essas características, nessas condições, fomos nós que criamos. Ninguém aqui veio à revelia. Não, eu não quero. Não, não tem que querer, você que escolheu. Foi a sua mente que te atraiu para esse ambiente e a tua mente que estabeleceu esse padrão físico que tem hoje com relação às características, à densidade e tudo mais. Estarmos nesse país, estarmos nessa cidade, estarmos nessa sociedade não é castigo para ninguém. Somos nós que criamos todas essas circunstâncias exteriores que permitem essa nossa encarnação. Por que nós nascemos no Brasil e não nascemos na Etiópia? Porque a nossa mentalidade, com esse padrão de sociedade, fez com que nós viéssemos para cá. Ou para aqueles que foram embora, Silvia, Fernanda, Ju, Aninha,
e tantos outros foram por uma questão de atração que nós ainda não compreendemos. Foram viver experiências em outras sociedades, com outras pessoas, vivendo outras experiências. Então ninguém é encarcerado. Somos nós que criamos o nosso nosso próprio cárcere. E acabou caindo aqui, né? Castigo para todo mundo, Tuti. Bem feito. O Zé colocou, né? Consta que usamos mínima parcela do DNA. Há muita sobra para outros aspectos do corpo. Vamos ver até onde chegaremos, né, Zé? A Maria colocou: o corpo seria apenas uma necessidade do espírito para estabelecer nessa encarnação deste mundo? Sim. Esse é o objetivo. O corpo, para nós, ele é um envoltório e um instrumento, como Kardec lembrou. E nós estamos aqui, neste mundo, porque nós estamos vinculados a ele, ainda, pelo nosso modo de pensar, pelo nosso modo de viver. Olha que interessante essa teia que envolve essa nossa realidade. Nós nos atraímos, nós nos aproximamos do ambiente, nós criamos aquilo que nos envolve. Ninguém foi encarcerado aqui, mais uma vez. É a nossa mente, através de um processo de atração, de energias, de magnetismo, que nós sequer imaginamos, que fez com que nós nos aproximássemos. Querem um exemplo que muita gente gosta de pensar sobre essa realidade? Por que fulano casou com Beltrano? Por que eu casei com aquela mocréia? Por que eu casei com aquele traste? Simplesmente você foi atraído por uma questão de necessidade. O vínculo mental e afetivo que existe entre as pessoas faz com que elas se aproximem por uma questão de necessidade evolutiva. Oremos muito, Miriam. Não é só um pouco, não. Sim, Vaninha. Pois é, por que aquela sogra, apesar de que minhas sogras sempre foram mães, né? E nessa questão, Silvia, bem colocado, dizem que o amor é cego. Na verdade, nós achamos que o amor é capaz de realizar os nossos sonhos e satisfazer as nossas necessidades. O amor, ele não é um instrumento, ele é um modo de viver. Mas, na verdade, é essa afinidade fluídica, magnética, mental que nos atrai uns para os outros. Muitas pessoas se casam com uma pessoa, quando estabelecem uma relação de matrimônio, casam para ver como vai dar. Porque ela sabe que ela está vivendo uma situação difícil, uma situação problemática, mas ela quer casar com aquela pessoa, ela não entende porquê, mas ela vai casar com ele. Algumas vezes parece que ela está indo para o matadouro, mas ela vai se casar com ele. Que força é essa que fez com que ela tomasse essa decisão? Então é esse tipo de atração que nós ainda não compreendemos. Filhos que reencarnam junto a pais, pais que recebem filhos, pessoas que reencarnaram no mesmo grupo. Eu podia nascer na Finlândia, por que eu fui nascer no Brasil? Foi porque você faz parte daquilo. O teu padrão mental está diretamente vinculado com aquela comunidade, com aquela sociedade. Quando você mudar o seu padrão, aí você muda também de comunidade. Você muda de experiências. Então nós vemos que não é uma questão simplesmente de livre-arbítrio. Eu não escolho simplesmente, racionalmente, aquilo que eu quero. Inconscientemente eu sou atraído para aquela realidade. Por isso que todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Por isso que todos nós estamos aqui no planeta Terra. No dia em que o nosso padrão mental modificar, nós então encontraremos um outro padrão. Seja ele mais evoluído, seja ele menos evoluído. Tratando especialmente dessa fase de expurgo espiritual, onde muitos espíritos estão sendo levados a mundos inferiores, ele não está sendo castigado. Ele simplesmente não tem mais compatibilidade com esse mundo. Mas muitos outros estão indo para mundos melhores. Não é porque ele escolheu ir, é porque ele está sendo atraído para lá.
Nós não estamos numa fila onde temos ali um fiscal dizendo você para a direita, você para a esquerda, você vai, você fica. Não. Nós temos uma reação inconsciente que nos coloca naquele ambiente ou nos leva para um diferente. O Gilson colocou: a Finlândia tem muitos programas preventivos para suicidas e depressão. Prefiro ficar por aqui. Economicamente, emocionalmente, psicologicamente, né? Pelo menos na Finlândia é colocado como sendo o melhor IDH do planeta, né? O melhor estilo de vida. Se você vai viver num ambiente como aquele, levando uma condição psicológica bem estruturada, você está praticamente no paraíso, tirando o frio, claro. Continuando, vamos lá. Rapidamente para a gente poder... Então, mais uma vez, né? Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório, adequando-o às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, desenvolve e completa o seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele o talha de acordo com sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabendo a ele empregá-los. É assim que as raças mais adiantadas têm um organismo, ou se preferirem, uma ferramenta mais aperfeiçoada do que as raças mais simples. Assim também se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços fisionômicos e às linhas do corpo. Essa é uma questão. Né? Não, Gilson, na verdade, você pode estar emocionalmente bem equilibrado, mas se você não tiver uma infraestrutura para que te dê essa tranquilidade, é muito difícil. Então imagine assim que você é uma pessoa bem centrada, bem equilibrada, vivendo num país africano onde tem guerra civil, onde tem estupros, onde tem mortes, onde tem miséria, onde tem doenças. Então você vai como missionário para aquele lugar para não apenas fortalecer o seu caráter, mas também para auxiliar. Agora, se você tem essa característica e vai para um planeta, para o mundo, que não traz essas características, olha a diferença de viver. É claro que a gente está generalizando, romanceando, só para ilustrar a nossa ideia. Então não importa onde você vá, né? O cachorro, não importa para onde ele vai, sempre vai levar suas pulgas, né? Mas um cachorro cheiroso, num ambiente cheiroso, não tem pulgas. Essa é a diferença. Continuando. Tá, continuando. Aqui tem uma observação de rodapé, só para a gente lembrar. Kardec coloca para nós aqui um comentário para estudarmos depois uma outra passagem. Depois a gente vai até ela. A partir do momento em que o espírito nasce para a vida espiritual, ou seja, ele está falando na condição humana já, né? Ele deve, para seu progresso, fazer uso das suas faculdades, inicialmente rudimentares, ou seja, inteligência primitiva, inteligência emocional primitiva, instintos e tudo mais. É por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele deixa para revestir de outro à medida que as suas forças vão aumentando. Ele fala de força moral. Ora, como existiram mundos em todos os tempos, e esses mundos deram origem a corpos organizados, próprios para receberem espíritos, de todos os tempos os espíritos encontraram, qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Então ele começa a falar agora de um modo mais genérico sobre diversos mundos, mundos mais avançados, mundos menos avançados. E quando se fala em corpo físico, lembremos que nós não falamos de corpo biológico, porque a nossa visão de vida no universo ainda está muito relacionada com a vida orgânica. Então você quer encontrar uma célula, você quer encontrar um DNA, você quer encontrar um metabolismo, você quer encontrar um organismo vivo. Só que nós sabemos, por aquilo que os espíritos trazem para nós, que existem mundos em que a vida
ela é tão sutil que ela não necessita do organismo. Basta a gente lembrar, mesmo que Kardec tenha apresentado para nós de uma forma para satisfazer uma curiosidade, né, ou para ilustrar, a vida no planeta Júpiter. Um planeta gasoso, tem um núcleo sólido, mas toda a sua região exterior gasosa. E ela é habitada por vida. Vida espiritual, não vida orgânica. Tem estruturas de um mundo material numa densidade mais sutil. Então, para viver naquele mundo, significa que todos os instintos já foram domados. Agora é uma questão de valores e intelecto. Enquanto estamos ainda vinculados a essas nossas fraquezas, ou a esse grau evolutivo, o mundo material é necessário para que possamos interagir com a matéria e também lidar com as energias que nós mesmos produzimos. Falei para vocês semana passada a respeito da importância do organismo para absorver as toxinas mentais que nós produzimos. É aquele mata-borrão, é aquele amortecedor. Então o nosso corpo físico serve para isso. Ele restringe o espírito e absorve os seus pensamentos. Daí então nós somatizamos, transformando aquilo que nós pensamos em doenças, em deformações, em mal funcionamentos. E aí eu falei para vocês, imaginemos os espíritos desencarnados pensando dessa forma desequilibrada, o que eles produzem naquele fluido sutil que os envolve. O que você pensa acontece. Um espírito perturbado, dá para imaginar o que ele faz com aquele fluido à sua volta? Já que ele é capaz de moldar aquele fluido, ainda inconscientemente, ainda que inconscientemente? Porque eu posso, uma expressão que é utilizada, plasmar um elemento material de acordo com a minha vontade. Mesmo que seja uma vontade inconsciente. É o caso, por exemplo, quando Kardec relata para nós, tanto no livro Céu e Inferno como no livro dos Médiuns, lá no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, um espírito que se apresenta vestido, portando objetos. Como é que ele produz aquilo? Não sabe. Ele pensa e acontece. Agora imagine um espírito suicida, que pensa e também acontece. Então o corpo físico para nós não apenas é um instrumento de trabalho, mas também nos ajuda no nosso desenvolvimento, absorvendo o impacto desses nossos desequilíbrios mentais para nos ajudar no nosso desenvolvimento. Então a reencarnação para nós é praticamente uma necessidade. Não é simplesmente um impulso evolutivo. E continua. Zé, eu acho que por maiores que sejam as descrições que os espíritos tragam para nós, eu acho que não chega nem perto da realidade do que eles estão vendo, do que eles estão sentindo. Porque nós não conseguimos imaginar o que passa na mente de uma pessoa. Ainda mais nesse estágio tão desequilibrado em que eles se apresentam. Como é o caso dos indivíduos que vivem um processo obsessivo motivado pelo ódio, pela dor, pelo medo, pelo sofrimento, um espírito suicida, que tem pensamentos em conflito, mas de uma forma inimaginável para nós. Para muitos desses espíritos, a reencarnação é uma terapia, para que a realidade mental que eles estão vivendo não se materialize, porque a matéria ela é densa, a matéria é bruta, ela impede que haja essas modificações. Mas ainda assim elas sofrem. São as doenças, como eu falei para vocês, né? Cânceres em especial. Quantas vezes um paciente com câncer está nada mais, nada menos que materializando um estado mental que ele não consegue se livrar. Para a gente poder fechar, vamos lá. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Essas vicissitudes a gente fala são as doenças, a necessidade de ser nutrida, a agressão do ambiente. Então ele sofre os efeitos do mundo material. Depois de funcionar algum tempo,
ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não encontrando mais o elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo privado de vida dali em diante torna-se inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Beleza. Aqui ele fala da morte, né? A morte do corpo físico, quando ela não tem mais condições de funcionar. Porque o corpo físico ele se assemelha a um objeto, um eletrodoméstico que nós compramos. Chega uma hora em que a sua televisão não funciona mais, em sua batedeira, seu aspirador de pó, o seu chuveiro, seu micro-ondas, seu fogão, geladeira. Você vai trocando peça, chama o técnico, leva para arrumar, chega uma hora que você fala, joga fora e compra outro. O nosso corpo físico, embora ele tenha um efeito moral muito mais profundo, ele é um instrumento do espírito. Só que para nós existe ali o componente emocional, existe ali a relação espiritual com as experiências, com os relacionamentos, mas é um objeto. É um objeto, embora orgânico, embora vivo, que simplesmente serve de elemento, de instrumento para o espírito. E para fecharmos, item número 14. O corpo, portanto, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Assim sendo, pouco importa a sua origem e materiais com que é construído. Seja ou não uma criação especial, não resta dúvida de que o corpo do homem é formado pelos mesmos elementos que formam o corpo dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Ou por outra, é aquecido pelo mesmo fogo, iluminado pela mesma luz e sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Este é um ponto sobre o qual não há contestação. E isso para nós é muito interessante. Só uma historinha rápida para vocês. Nós tivemos um evento aqui em casa em que um cachorrinho nosso sofreu um acidente. O impacto que ele teve na lateral do abdômen, e teve uma paralisia das pernas. E aí foi aquela correria, leva para o veterinário, leva para o hospital, então chegando lá os médicos veterinários aplicaram medicações, levaram para a UTI, fizeram radiografia. E aí então a gente pensa assim que o funcionamento daquele organismo, embora para nós isso seja óbvio, mas a gente percebe isso com mais intensidade quando nós presenciamos o fato. Vemos então que o cuidado com aquele organismo é o mesmo cuidado com o nosso organismo. Porque os organismos funcionam da mesma forma. São medicações semelhantes, alimentos semelhantes, no que diz respeito a nutrientes. O corpo é o mesmo. Então a gente pensa assim, mas o que eu tenho de especial com relação ao animal? O princípio espiritual. O instrumento é o mesmo. Da mesma forma que um animal que morre, biologicamente, ele vai se decompor passando pelo mesmo processo, o corpo físico também. Uma árvore que é derrubada e não é mais nutrida, passa pela mesma decomposição, embora ela possua elementos diferentes. Então nós vemos que tudo aquilo que é vivo aqui no nosso planeta é formado das mesmas condições, difere apenas na complexidade e no tamanho. Mas mesmo assim nós perguntamos, qual organismo é mais complexo, o nosso ou de uma baleia que pode atingir 30 metros de comprimento? A biologia é a mesma. A estrutura mais ou menos complexa de acordo com o habitante. Então não importa qual é a casa que eu more. Se eu tenho uma casa de alvenaria formada no meio de uma fazenda, aquela casinha simples feita de tijolo, esse mesmo tijolo é aquele que constrói uma edificação. Então o que faz diferença, na verdade, é o habitante, quem vai morar, o que ele sabe, do que ele é capaz, qual é o seu desenvolvimento, mas o organismo é o mesmo. E continuamos. Levando-se em consideração apenas a matéria,
e abstraindo-se o espírito, o homem não possui nada que o distinga do animal, mas tudo muda de aspecto quando se faz uma distinção entre habitação e habitante. Um grande senhor, esteja ele numa choupana ou vestido como um camponês, não deixará de ser um grande senhor. O mesmo acontece com o homem. Não é a sua vestimenta de carne que o situa acima do bruto, e dele faz um ser à parte. É o seu ser espiritual, o seu espírito. Então, essa é a parte que nós lemos, então, sobre a união do princípio espiritual e da matéria. Importante para o nosso entendimento, porque aí nós valorizamos muito mais o espírito do que a matéria. E também aprendemos a valorizar muito mais a matéria do que valorizávamos antes. Como diz aquele pensamento popular, o corpo é o templo da alma. Então significa que quanto mais preservado é esse corpo, maior é a qualidade de habitabilidade que o espírito tem. Ou seja, a sua encarnação se torna mais proveitosa se o instrumento que ele utiliza é um instrumento mais preservado. Mas, como ninguém é imortal, biologicamente, naturalmente o corpo vai se desgastando. E chega uma hora em que já não oferece mais condições para habitar não apenas o princípio vital, mas principalmente o princípio espiritual. Tem um documentário interessante para a gente poder concluir, que foi veiculado no programa Discovery, um programa do canal Discovery Channel, não me lembro qual é o nome do programa, mas ele falava sobre a morte. Aí para nós espíritas fala, opa, tema interessante. Aí eu comecei a assistir. Aí ele falava assim, o que é o evento morte? Aí eu levantei a sobrancelha e fiquei curioso. Comecei a assistir de novo. E ele falou assim, vamos imaginar como o corpo funciona. E aí ele explicou, de uma forma técnica, o que é a morte para o organismo. O indivíduo sofreu um infarto agudo do miocárdio. Aí mostrou aqueles gráficos computadorizados, o coração funcionando, bombeando sangue. E aí então apareceu um trombo, que é um pedacinho de gordura, falando grosseiramente, que circulando pelo seu organismo entupiu uma veia do coração. Naquele momento em que entupiu, o sangue parou de circular e não irrigou mais a região posterior daquele entupimento. As células que precisavam ser alimentadas por oxigênio e também por nutrientes começaram então a entrar em colapso. Começou a implodir, começou a morrer. Como um tecido é formado por milhares e milhares ou milhões de células, as células foram morrendo quase que numa reação em cadeia, por falta daquele nutriente. O coração, que é um grande instrumento, que bombeava o sangue, parou de funcionar numa parte importante, porque aquele músculo já não funcionava mais. E aí então o coração foi parando. Quando o coração parou, o sangue parou de circular pelo organismo. As células nervosas do cérebro, que são muito sensíveis, deixaram também de ser alimentadas. E aí então parte do cérebro começou a parar de funcionar. Aquela área que comandava a respiração, o metabolismo, também deixou de funcionar. E o restante do organismo, que precisava também daquele nutriente e daquele oxigênio, também não funcionava mais. Chegou uma hora que o corpo todo parou de funcionar. E aí então o indivíduo morreu. E aí então nesse programa foi mostrando várias situações. Um indivíduo que sofreu um acidente, um indivíduo que levou um tiro, outro que teve esse infarto. Então nós fomos analisando biologicamente o funcionamento. O marca-passo, Braz, o coração, ele tem um ponto que envia estímulos elétricos para o coração, e cada vez que esse estímulo vai, o coração contrai. Quando você colocar o dedo na tomada, você vai imediatamente contrair seu organismo. Quando não existe a regularidade desses impulsos elétricos, o marca-passo então faz esse papel. Então ele substitui o coração que já não funciona bem. Então ele é aquela bomba que fica dando aqueles pequenos choques naquela frequência
para que o coração contraia e continue bombeando sangue. Então a gente vê que o funcionamento do corpo é uma máquina. E aquele corpo não nos representa, porque nós somos diferentes daqueles espíritos, daquele elemento. Nós estamos vinculados a ele, mas nós não somos ele. Essa é a diferença. Por isso, então, quando Kardec coloca aqui no final para nós, falando que... Deixa eu pegar rapidamente aqui. Pera lá. Quando ele fala que o habitante é diferente da habitação, a gente lembra exatamente isso. O indivíduo que... Um corpo que falece é só o corpo que falece. Mas aí traz para nós todas as consequências emocionais, morais, afetivas. Então nós sofremos diante da morte. Mas a morte nada mais é do que a destruição de um objeto que o espírito utiliza. Bom, vamos fechar por aqui então. Esse é o nosso tema de hoje. Nós paramos aqui no item número 14. O próximo item é o número 15. Hipóteses sobre a origem do corpo humano. Bem interessante, como o corpo físico do homem se formou, como ele surgiu. Então esse vai